Prepare-se e mantenha o calendário de tempestades magnéticas para agosto de 2025. Você já deve ter se deparado com manchetes semelhantes nos últimos tempos e provavelmente ouviu falar sobre o aumento da atividade solar, de tempestades solares e uma possível escassez de remédios para dor de cabeça nas prateleiras das farmácias. Mas o que está realmente acontecendo? Os jornalistas estão explorando o pânico e o sensacionalismo, ou o Sol verdadeiramente está enfrentando problemas? Não perca nenhum detalhe, pois ao final do vídeo você terá uma compreensão completa do que realmente está ocorrendo no coração do nosso sistema solar. Vamos começar com o fato de que nossa estrela não é um objeto estático que brilha uniformemente. O Sol é, na verdade, um reator termonuclear gigante, cuja massa representa 99,87% da massa de todo o sistema solar. É pretensioso esperar que tal corpo celeste funcione de forma estável e constante, considerando que até mesmo os asteroides mais distantes têm vidas ricas e mutáveis. Nosso sistema solar é dinâmico e cheio de mudanças. Nos planetas há estações, mudanças nos polos magnéticos e ângulos de rotação. O Sol, sendo uma estrela ativa, não é exceção. Ele gira a uma velocidade de 2 km por segundo no Equador, com um dia solar durando cerca de 25 dias terrestres. No entanto, próximo aos polos, o dia dura 38 dias terrestres. A rotação do Sol é complexa, e seus polos magnéticos mudam de lugar aproximadamente a cada 11 anos. Esses ciclos de 11 anos de atividade solar foram observados e estudados por astrônomos desde o início do século XIX. As manchas solares são áreas escuras na superfície do Sol. Essas manchas, apesar de ser um pouquinho menos quente que o resto, ainda têm temperaturas de milhares de graus e são mais claras do que a maioria das coisas em nosso céu. Elas são, na verdade, vórtices de gás quente, algumas das quais podem ser incrivelmente grandes. A maior mancha já observada tinha um diâmetro 7 vezes maior que a Terra. Essas manchas solares são resultados de perturbações na superfície do Sol devido à sua rotação complexa. Em algumas regiões onde as manchas se acumulam, erupções solares são frequentes. Em outras, ocorrem ejeções de massa coronal. O ciclo de 11 anos se desenrola da seguinte forma. Nos primeiros 4 anos, o número de manchas solares, erupções e ejeções de massa aumenta rapidamente. Em seguida, durante os 7 anos seguintes, o Sol se acalma e o número de eventos agressivos diminui. Esse ciclo continua repetindo-se. Atualmente acredita-se que o 25º ciclo de atividade solar tenha começado em dezembro de 2019. Portanto, a atividade solar é um fenômeno natural e cíclico. Logo, o Sol pode parecer uma esfera estática, mas na realidade é uma estrela em constante mudança e evolução, e seu comportamento é parte integrante da dinâmica do nosso sistema solar. Quando o último mínimo solar terminou, tivemos cerca de 1,8 manchas solares por dia. Em maio de 2020, esse número aumentou para 5,6, e em novembro chegou a 20,34. Finalmente, em 11 de julho de 2023, notamos uma formação surpreendente de 227,5 manchas solares no Sol. Além disso, o número de erupções e ejeções de matéria solar aumentou significativamente. Enquanto em 2018 os astrônomos observaram uma ejeção de massa coronal por semana, agora várias delas ocorrem diariamente. Essas mudanças, claro, têm impacto tanto nas manchetes da mídia quanto no nosso bem-estar. Além do ciclo de 11 anos, existem outros ciclos solares, como um de 22 anos e até ciclos centenários de 200 anos e 1000 anos que ainda não foram totalmente estudados. No entanto, podemos afirmar com certeza que a atividade solar estará em seu pico até pelo menos 2024, talvez até em 2025. Uma coisa é clara: estamos enfrentando um aumento significativo na atividade solar em comparação com o ciclo anterior, que ocorreu em abril de 2014 e registrou mais de 100 manchas solares em média. O ciclo atual de atividade solar parece mais poderoso. Agora, enfrentamos duas ameaças associadas ao Sol forte: explosões solares e ejeções de massa coronal. As explosões solares são eventos de grande escala, semelhantes a milhões de bombas de hidrogênio explodindo.
Os campos magnéticos solares giram, esticam e colidem, resultando em uma explosão que libera uma variedade de radiações, incluindo luz visível, rádio e radiação perigosa para os seres humanos. Felizmente, nossa atmosfera densa age como um escudo protetor, tornando essas explosões em grande parte inofensivas para nós na Terra. Astronautas na Estação Espacial Internacional e passageiros de aviões, no entanto, estão em risco durante esses eventos, e a tripulação da Apollo 16 teve um encontro próximo com a radiação solar em agosto de 1972. A confusão entre explosões solares e ejeções de massa coronal é compreensível, mas esses dois fenômenos são diferentes em mecanismo e impacto. As ejeções de massa coronal, ao contrário das explosões solares, representam uma ameaça muito maior. As ejeções podem ser definidas como cuspes solares, e o termo não deve ser interpretado de forma leve. Elas podem causar problemas significativos, especialmente para equipamentos tecnológicos em órbita e até mesmo na Terra. As ejeções de massa coronal do Sol envolvem plasma quente e partículas movendo-se a velocidades incríveis, e durante essas ejeções, elas são expelidas no espaço. É como se estivéssemos enfrentando um rio de lava, só que muito mais quente e em alta velocidade. E o Sol lança bilhões de toneladas de matéria no total. Olhe para Mercúrio, o primeiro planeta do Sistema Solar, a contar a partir da proximidade com o Sol, e você entenderá o poder disso. Em comparação com uma ejeção de massa coronal solar, o meteorito que extinguiu os dinossauros parece uma brincadeira de criança. Graças ao nosso campo magnético, a Terra e suas criaturas sobrevivem. Quando ocorre a colisão com o vento solar, as partículas ejetadas pelo Sol causam auroras, criando uma visão magnífica. No entanto, na realidade, estamos lidando com uma onda de choque de proporções aterrorizantes. A magnetosfera terrestre é comprimida literalmente, e a batalha entre os prótons do vento solar e os átomos de hidrogênio de nossa atmosfera é uma luta pela sobrevivência. Por muito tempo, os cientistas não conseguiram entender como a Terra não estava sendo queimada durante essas tempestades, pois mesmo que a Terra refletisse todas as partículas, a atmosfera deveria esquentar a ponto de queimar tudo. No entanto, descobriu-se que a atmosfera possui um mecanismo de resfriamento de emergência que libera o calor no espaço, o que nos faz estarmos aqui até hoje. Ainda é praticamente impossível refletir todas as partículas, o que leva ao que é popularmente chamado de tempestade magnética. Um exemplo notório ocorreu em 1859, conhecido como o Evento Carrington, que foi a tempestade mais poderosa já registrada na história das observações. Durante essa tempestade, as luzes no céu foram avistadas por todo o hemisfério e, ao mesmo tempo, partes dela romperam a atmosfera, causando estragos em todos os componentes eletrônicos da época. E alguns telégrafos até funcionaram mesmo sem conexão com rede. Se isso ocorreu em 1859, imagine o que aconteceria no mundo moderno. Aqueles que dependem de computadores têm razões para se preocupar. Estimativas conservadoras apontam para danos na ordem de 2,5 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, com previsão de anos de apagões e interrupções na internet. É possível que tenhamos a oportunidade de ver isso acontecer. Estamos atualmente no pico da atividade solar, e supertempestades desse tipo ocorrem com uma frequência notável. Por exemplo, a última ocorreu em 23 de julho de 2012, e não foi menos intensa do que a que aconteceu em 1859. O Sol está em constante movimento e rotação, e suas emissões de massa se assemelham a projéteis voando em direções aleatórias. Raramente, essas trajetórias cruzam a órbita da Terra. Portanto, em 2012, escapamos do apocalipse por apenas 9 dias. Para saber mais detalhes sobre esse evento, temos um vídeo separado que você pode encontrar no link na descrição. Por enquanto, é improvável que as ejeções de massa coronal e as tempestades solares associadas tenham um efeito catastrófico em todos os habitantes da Terra. Houve um consenso entre médicos de que as pessoas muitas vezes se preocupam demais e, consequentemente, sofrem os efeitos. Entretanto, nos últimos anos, nossa compreensão evoluiu e um número significativo de cientistas reconhece a sensibilidade magnética das pessoas. Essa sensibilidade está associada a um aumento no número de ataques cardíacos, derrames,
dores no sistema músculo-esquelético e muitos outros problemas. Em resumo, ainda existe sensibilidade às tempestades magnéticas, mas ela afeta cada pessoa de maneira diferente. A atividade solar não é uma brincadeira. Nossa estrela tem o potencial de tornar a vida na Terra um inferno a qualquer momento. Portanto, ainda é importante acompanhar notícias sobre tempestades solares, uma vez que as partículas ejetadas pelo Sol levam mais ou menos um dia para chegar ao nosso planeta. Em caso de problemas realmente graves, espero que os cientistas tenham tempo para nos alertar. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tem algo para acrescentar ou alguma sugestão de vídeo, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.